Muito se engana quem pensa que os lobisomens existem apenas em lugares afastados e isolados de tudo e de todos. Esses seres vagueiam por locais com pessoas para fazerem vítimas, mas onde ajuda será difícil, dando tempo para eles escaparem. Dessa forma, zonas rurais, periferias e povoados pequenos são locais onde habitam e escolhem se transformar. Essa noite, trarei um caos sobre lobisomens, ocorrido numa cidade do interior do estado de Mato Grosso do Sul, e espero que vocês gostem. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Esse caos é de uma jovem estudante nascida e criada na capital. Ela foi morar no interior para concluir seus estudos e acabou se deparando com costumes que não existiam mais em cidades grandes. Por não conhecer ninguém nessa tal cidade, foi morar num pensionato de moças, cuidado por uma mulher viúva e suas duas filhas menores e sua mãe já idosa. Era seu primeiro ano de faculdade. Quando chegou a época da quaresma, ela notou que a senhora idosa, que carinhosamente chamava de Dona Maria, cobriu espelhos da casa e virou os santos, dizendo que nessa época do ano, demônios visitavam as casas e os espelhos eram portais por onde poderíamos vê-los, e ela os tampava para que não ficássemos assombrados com essas visões. Já cobrir as imagens era um costume antigo da igreja, que nunca foi muito bem explicado. E assim os dias foram passando, até que chegou a Quinta-feira Santa, e era de costume nas cidadezinhas do interior que as festas nas repúblicas e nos botecos começassem às quintas-feiras, visto que nos finais de semanas muitos estudantes voltavam para suas casas. A estudante então se arrumou para sair, e eis que encontrou a avó Maria trançando o cabelo de suas netas pequenas. E esta, ao vê-la, perguntou se ela tinha certeza que queria mesmo sair naquela noite sombria, onde o lobisomem e as mulas sem cabeças estavam mais poderosas e maldosas. A jovem primeiro achou que era brincadeira, mas depois viu que estavam falando sério, que aquelas pessoas realmente acreditavam que naquela noite de lua cheia os lobisomens estavam à solta e que não era seguro sair. Por um instante, um calafrio correu por suas costas, como se um vento gelado estivesse batendo nela, e ela desistiu de sair. Até porque a cidade não tinha transporte público e ela teria que voltar a pé sozinha. Então, ela ficou em casa, observando a movimentação das pessoas, terminando seus afazeres, para que nenhum serviço ficasse para o dia seguinte, dia santo, diziam, para se guardar o luto por Nosso Senhor. Já passava da meia-noite quando ela foi até a cozinha beber água e viu uma louça em cima da pia e decidiu lavá-la, para manter os preceitos da Sexta-feira Santa daquele local onde ela respeitosamente morava. E foi lá, diante daquela pia, que ela viu algo que nunca esqueceu. Na frente daquela pia havia uma janela imensa de grades quadriculadas, onde o vidro era colocado um a um nos quadradinhos de ferro. Ela estava fechada, pois já era quase madrugada e o vento estava fresco. Do lado de fora da janela havia um pequeno pátio de cimento e um quintal grande com pés de frutas e uma rocinha de mandioca. Atrás desse quintal, um muro baixo, como é de costumes nas cidades do interior, que dava direto para um terreno baldio pertencente a outra rua, onde havia um mato alto e uma árvore enorme e frondosa. Logo mais além daquela rua já eram os limites da cidade, dava na rodovia, nos pastos e fazendas e chácaras. A moça estava lá quando ouviu um baque no chão, como alguém pulando o muro e entrando no quintal. Logo em seguida, o barulho das ramas de mandioca se quebrando ao som de algo grande e desajeitado. Ela aproximou o rosto da janela para tentar enxergar além dos vidros embaçados de gordura e viu algo que pareciam ser olhos brilhantes, como se fossem luzes na escuridão. De forma brusca e assustadora, começou a surgir em volta desses olhos brilhantes um vulto peludo e escuro, como se fosse um grande cão negro, enorme, com a altura de um homem adulto que caminhava sorrateiramente enquanto a encarava por trás da janela. Nisso, ela correu e trancou a porta da cozinha, que dava para uma varanda lateral que era ligada ao pátio de cimento. A lua era a única coisa que iluminava aquele ser que se aproximou e ficou no pátio, encarando o estudante com dentes ameaçadores, mas sem fazer um único som. Depois de um tempo curto, com a mesma brutalidade e rapidez que apareceu, ele sumiu correndo dentro da roça de mandioca. Naquela noite, a estudante não pregou os olhos imaginando o que aconteceria se ela estivesse fora da casa. No dia seguinte, souberam que uma casa numa chácara próxima dali foi invadida por um animal estranho. Tudo aconteceu quando um casal, cuja mulher esperava um filho, ouviram algo tentando entrar na casa. Era um bicho grande e fedido, que ficava cheirando e rosnando por debaixo da porta e pelo vão da janela do quarto onde estavam. O rapaz
Ainda tentou subir até o caibro que sustentava o telhado para ver o que era e ficou desesperado, porque o bicho tentava cavar a terra próximo da parede da casa. Assustado, gritou por socorro. E seu sogro, que morava na casa da frente, apareceu na porta da cozinha com uma espingarda atirando na direção desse ser horrível, conseguindo afugentar a fera. Acreditem quando eu digo que eles estão mais próximos do que imaginamos. Vivem entre os nossos vizinhos, cruzamos diariamente com eles em nosso dia a dia e muitos desaparecimentos de pessoas e animais, principalmente crianças pequenas, tiradas de dentro de casa por causa de uma janela aberta, são obras diabólicas desse ser que bebe sangue e come o coração de suas vítimas para se alimentar. Boa noite.